Das lições de latim da adolescência, me lembro que tinha algumas que era para traduzir provérbios. Me lembro de um provérbio que o meu professor de latim daquele momento, Dom Alaí, que era nosso bispo diocesano, nosso segundo bispo diocesano, me deu uma frase lá que era: amicus certus in re incerta cernitur inquitenius. O amigo certo a gente descobre na hora certa. Muito interessante saber dar valor à amizade, saber viver a amizade, com quem é realmente fazer amizade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso amigo. Como é bom poder descobrir isso. Na catequese, Jesus, eu aprendi um canto que justamente dizia assim: eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. O amor de Deus só pode ser eterno. O amor de Deus, a amizade de Deus é uma amizade que dura para sempre. E nesse sentido não é uma amizade que depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, se eu estou bem ou não, das minhas virtudes ou não. Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele só pode nos amar. Deus só nos pode dar o seu amor. Ele é amor. Essa foi uma descoberta que os primeiros cristãos fizeram, viveram dessa certeza, e essa certeza foi dando forma à vida deles, a toda a vida deles, a toda a existência deles. Tudo na vida das comunidades cristãs passava por essa verdade do amor e da amizade. Nós estamos concluindo a 31ª semana do Tempo Comum. Neste sábado, estamos lendo o Evangelho de Lucas no capítulo 16, versículos de 9 a 15. Interessante é que ontem começamos a ler o capítulo 16, lemos os versículos de 1 a 8, e depois que nós escutamos esse texto de hoje, há uma outra parábola, que ontem foi uma parábola. Hoje nós vemos Jesus conversando com os discípulos, e entre essas duas parábolas, a de ontem e a parábola e as palavras de hoje, a gente tem uma outra parábola que fecha o Evangelho de Lucas. Infelizmente, nessa nossa leitura contínua que nós estamos fazendo, nós vamos saltar essa parábola, de que é uma espécie de sanduíche, né? Que está um pedaço de pão, aqui está um outro pedaço de pão, e tem o recheio que você põe no meio, vai ser esse sanduíche de queijo, de carne, de ovo, sei lá do que é que vai ser o sanduíche. Então, entre a parábola do mau administrador e a parábola do pobre Lázaro, tem essas palavras do Evangelho que nós vamos escutar hoje, porque já na segunda-feira nós vamos ler o capítulo 17. Então essa parábola de Lázaro nós não lemos nessa leitura contínua que estamos fazendo agora, como não lemos a parábola do filho pródigo. Então é interessante, não é? Porque o mau administrador é aquele que usou a riqueza do seu patrão de uma forma indevida, mesmo que Jesus tentou salvar a atitude dele de querer fazer amigos, não é? De ter amigos que os recebessem em suas casas depois de que fosse retirada dele a administração. E depois tem essa parábola desse pobre que está ali de frente da casa de um rico e que não recebe sequer as migalhas que caem da mesa daquele rico que todos os dias se banqueteava. A palavra de Jesus, então, no dia de hoje, nos ajuda, eu diria, de uma certa forma, a preparar a celebração do domingo 33º do Tempo Comum, que é a Jornada Mundial dos Pobres.
Não é? Então, porque a riqueza, de alguma forma, é ela que pode incluir as pessoas ou fazer com que as pessoas sejam excluídas. Tem gente que acumula riqueza, e porque acumula riqueza, detendo a riqueza para si, deixa de fora dos benefícios daquela criação feita por Deus muitas irmãs e muitos irmãos. Portanto, essa leitura desse evangelho já vai nos preparando, predispondo o coração da gente para pensar como é que a gente usa os bens da vida da gente. De outro lado, nós estamos saindo essa semana da celebração da celebração de finados. Aí amanhã no Brasil vai se fazer a celebração de Todos os Santos. É uma pena que a gente não vai poder ler o evangelho de amanhã, desse domingo, que vai mostrar a oferta da viúva pobre. Então a gente vai perder de se preparar com essa perspectiva também para a celebração do 33º domingo do tempo comum, Jornada Mundial dos Pobres. Mas nesse pensar a vida, não é? Pensar a vida é também pensar a morte. E a gente sabe que a vida é um mistério muito passageiro. De algum modo, a leitura de hoje vai nos dar esse tom dessa questão da passagem. E nessa passagem por essa vida, as riquezas que a gente tem, as riquezas que a gente possui, como é que a gente usa? A gente é daquele tipo que prefere ser amigo do dinheiro ou fazer amigos com o dinheiro? Amigo certo, eu começava dizendo, a gente descobre na hora incerta, não é? Quem é que são os nossos verdadeiros amigos, como eles se manifestam, como eles se apresentam na nossa vida, como eles se apresentam na nossa existência. Um pouco é sobre isso também que a palavra de Deus nos quer ajudar a refletir no dia de hoje. Como é que eu uso os recursos, os bens, tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu recebo, com o que fui abençoado na minha vida, de que modo eu uso todas essas coisas, com qual finalidade, com que objetivo. Então escutemos essa palavra de Jesus, nós lembrando, ficamos naquela parábola do administrador, que foi infiel naquilo que recebeu para administrar, e pensemos nessa outra parábola que Jesus vai contar depois, de um pobre que estava coberto de chagas, um homem que se vestia com roupas muito finas, esse pobre que estava diante da sua casa e não recebia sequer as migalhas que caía de sua mesa, esse pobre que vai morrer, vai ser levado para o seio de Abraão, e esse homem rico que vai morrer e depois vai ser levado para as chamas. Então a gente tem que pensar nesse ambiente, essa palavra que nós vamos escutar agora. Jesus disse aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Então aqui Jesus já nos dá a palavra certa. Usar amigos, usar o dinheiro injusto para fazer amigos, esses amigos que vamos receber nas moradas eternas. Interessante que a palavra que está dita aqui para moradas eternas, uma palavra que diz assim, aionios eskenaz. Eskenaz significa a tenda. Então, quando a gente ouve essa palavra tenda na Bíblia, tem duas coisas. A gente pode pensar no Antigo Testamento, que lembra que o povo de Israel é um povo que vivia no deserto e vivia em tendas, e essa era aquela consciência de que tudo nesta vida é passageiro. A vida aqui em cima da terra é vida de passagem. Quando você vê numa cidade, né, quando passam os ciganos, hoje em dia até os ciganos estão diferentes, estão morando em conjuntos habitacionais, isso, aquilo, outro, mas a gente ainda vê muito isso, ciganos, né, morando nas suas barracas. Eles chegavam, armavam as barracas, outros ficavam ali acampados, mas depois de um certo tempo arrancavam com suas barracas dali e iam para um outro lugar. Ou os circos, né, que chegavam na cidade, os cinemas antigos, né, cinema de lona, chegavam, passavam por ali algum tempo, dava alegria naquele lugar e ia para um outro lugar, vivendo assim, de lugar em lugar, armando e desarmando a tenda. Então essa é uma primeira imagem que a gente, quando pensa nessas tendas, é pensar nesse povo de Israel e a igreja, e você e eu, nós é que somos a igreja, como nós estamos aqui de passagem. A vida é breve. Não é de repente a gente está aqui, pode pensar que não, chegamos ao fim da vida, aquilo que eu dizia, né? Essa semana começamos com a celebração de todos os defuntos.
E olhar os defuntos é olhar em uma perspectiva também o nosso futuro. Um dia nós seremos finados, nós finalizaremos a nossa vida. Cada um de nós não tem outra forma de sair da vida senão pela porta da morte. Essa é a porta com a qual a gente fecha a existência aqui e pode abrir essas moradas eternas, essa tenda eterna. Uma outra forma que os cristãos, quando ouviam essa palavra tenda, lembravam é que, em língua grega, no Evangelho de João, quando ele diz o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo que usa é o verbo skeneuo, que significa armar uma tenda. O verbo também vestiu a nossa tenda, armou a sua tenda no meio de nós. Com as tendas antigas, elas eram feitas com couro, né? Com couro dos animais, né? Pegava o couro e fazia as tendas, usava para proteção. Então essa imagem da carne, não é como que ela, a nossa pele, ela dá a ideia da tenda. Então o verbo de Deus que arma a sua tenda entre nós, ele entra na nossa precariedade, ele entra naquilo que é passageiro. Então quando a gente ouve essa palavra tenda, a gente lembra também de Jesus que se faz companheiro, faz a nossa experiência. Mas pensar nisso, a vida como algo breve, como algo que realmente vai passar. E nesse algo breve que vai passar, é aí que a gente se coloca diante das riquezas da gente. E essas riquezas podem ser as riquezas econômicas, o dinheiro, a conta que você tem, a fazenda que você pode ter, mas também as qualidades, as riquezas de intelecto, as riquezas de coração, as riquezas do afeto. Como é que você usa tudo isso? Você usa isso para poder crescer, não é? Numa relação de amizade com outras pessoas, para encontrar esses amigos, não é, que ficam para sempre, aquilo que vai dizer a Sagrada Escritura, né? Quem descobriu, quem encontrou um amigo, encontrou de fato um tesouro, esse tesouro da amizade que é muito importante. Aí Jesus diz uma palavra que a gente precisa meditar muito nela, né? Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. A minha mãe gosta de repetir um ditado que diz assim: cesteiro que faz um cesto faz um cento, assim tenha-se pó e tempo. Não é para dizer se uma pessoa, não é, de fato, ela começa a usar mal, não é, aqueles dons, aquelas possibilidades que tem, não é, faz uma coisa errada uma vez, assim ela vai continuar em toda a vida. Assim ele tendo cipó, tendo tempo, ele vai continuar fazendo cesto, não é? Ele vai continuar nas práticas erradas, ele vai continuar nas práticas da infidelidade, se não toma uma decisão. Então por isso aqui a palavra de Deus é muito clara, não é, da gente buscar a fidelidade, não entrar na injustiça, porque o risco de continuar por esse caminho, não é, onde você caiu uma vez e perseverar nele, é muito grande. Por isso ser fiel nas pequenas coisas, naquilo que é pequenino, mas que você pode ser fiel. O que é que você tem para ser fiel? Não é? Não ficar esperando grandes ocasiões para mostrar os talentos, as capacidades. Não. O que é que você tem para administrar? Não é? O que é que você tem para organizar? Então, se eu tivesse uma mansão, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo. Não, mas nessa casinha pequena que você tem, como é que você faz? Como é que você se prepara? Como é que você limpa? Como é que você organiza? Então, nessa coisa pequena que você tem, trata de fazer melhor, mais belo esse pequeno pedaço que você tem. Se eu tivesse uma casa grande eu ia fazer um jardim, não sei o quê. Mas vem cá, você não pode ter um caqueirinho com 2, 3 plantas? Essas plantas não podem ser colocadas nesse ou naquele cantinho da casa? Fiel nessa pequena coisa, naquele pouco que você tem, tenta fazer o melhor do que você é capaz. Aí esses são os desafios que a gente tem, né? Se eu pudesse pagar uma academia, eu ia me exercitar todo dia. Mas vem cá, você já tem o seu corpo, você pode fazer 100 flexões aí no lugarzinho onde você está. Um abdominal para ser feito, você não precisa ir numa academia, não é? Dentro do quarto onde você tem, você pode fazer, você pode se movimentar, você pode fazer polichinelo, você pode fazer agachamento, não é?
como era o nome dele, lá, o Nelson Mandela, né, fala de como ele, dentro da cadeiazinha, da cela dele, que era muito pequenininha, ele se exercitava todo dia, dava não sei quantas voltas ali dentro, só tem aquele quadradinho para dar. Mas ou eu fico ali sentado, parado, ou eu rodo, não é? Ou eu uso daquele, tomo um livro emprestado, vou ler, quer dizer, não botarmos desculpas demais para não sermos pessoas confiáveis. A palavra fiel, que significa, a gente pode ler também como confiável, que merece confiança. Então vamos exercitar em nós aquelas habilidades que a gente tem para merecer confiança. E a primeira pessoa que precisa confiar em você é você mesmo. Então, se você é fiel nas pequenas coisas, no prazo que você deu para fazer isso, para fazer aquilo, porque se você começa a não confiar em você, o resto do mundo não vai confiar, não. É você que tem que dar também esse primeiro passo. Mostra para você que você é seu amigo. Mostra para você que a sua palavra merece confiança. Mostra para você que você pode fazer um pequeno passo. Não precisa também querer fazer o mundo. Não, é esse pedacinho aqui que eu tenho para poder fazer. Faz isso. Não é? É a cama para deixar organizada. Não vou mostrar a minha, não. Vou organizar logo. Então, quer dizer, aquela pequena coisa que a gente pode fazer. Faz aquela pequena coisa. Cuida daquele pouco que você pode. Então, por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Então, o que é que a gente tem para administrar? É o tempo da gente? É a semana da gente? Como é que a gente pode organizar isso da melhor forma possível? Da melhor forma possível, como aposentado, como desempregado ou como alguém que está trabalhando. Qual é a melhor forma? A forma mais inteligente, a forma mais criativa, a forma melhor. Usa isso da melhor maneira possível. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Então nós temos realmente coisas que são nossas e que a gente deve saber usar bem, que a gente vai receber também na medida em que a gente mostra para a gente mesmo que nós somos dignos delas, que nós estamos prontos para ela. Enquanto a gente não mostrar a aptidão da gente, aquilo que a gente espera também muitas vezes não chega. A gente tem que demonstrar a aptidão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que é que a gente quer servir? A Deus ou ao dinheiro? Então, a gente não pode sacrificar a vida da gente para coisas que são simplesmente valor de mercado. Tem gente que não sabe dar valor a outra coisa, não sei por... olha esse quadro bonito, esse quanto foi que custou? Pensa que tudo é uma questão de preço. E aí a gente dá preço às coisas e dá preço também às pessoas. Porque disso aí se passa aquele outro pensamento. Todo homem tem o seu preço. Não, as coisas têm mais do que isso. As coisas não têm só preço. As coisas têm valor. Não é? Tem valor. Não é? E a gente diz, eu tenho apreço. Apreço está sempre por detrás a palavra preço. Mas preço vem também, pode-se pensar numa outra coisa, algo que tem uma preciosidade, que é precioso, que a gente pode apreciar porque descobre que ali dentro tem uma preciosidade, um valor inestimável. Então a gente tem que tentar viver a vida da gente com base em outros valores que não são valores monetários. Com o que é que você está gastando a sua vida? Só para acumular cifrão? Só para poder lacrar e ganhar likes em tudo aquilo que você faz? Ou a sua vida tem outro sentido que não é somente monetarizar? Mas eu vou abrir um canal no YouTube para monetarizar, tudo à base da moeda, né? E tem um canal no Instagram, vamos monetarizar. A vida vale mais do que as moedas. A vida vale mais do que as moedas. O dinheiro é bom? É. Com dinheiro a gente pode conseguir muita coisa? Pode. Não é? Mas o dinheiro não dá saúde, o dinheiro não dá beleza, o dinheiro não dá a gente a capacidade de degustar uma conversa. Pode até fazer você viajar o mundo, rodar o mundo inteiro. Você pode ir num negócio desse e sair descansado, não sabe descansar, não sabe apreciar o lugar em que você está. Então pode ser que você aí, nesse lugarzinho que você está, como é que você pode apreciar a vida? Pode apreciar, abrir a janela e ver o nascer do sol. Quem pode pagar isso? Em qualquer lugar do mundo o sol nasce e o sol se põe. Descobrir um lugar para poder olhar isso, para olhar para uma estrela que está lá no céu, a lua com o seu brilho, com a sua magnitude. Essas coisas não se pagam, não tem preço.
E o Criador nos dá isso gratuitamente. Então, se eu amo Deus, que é o Criador de todas as coisas, eu vou olhar todas as suas obras, a beleza da criação que Ele coloca aqui à nossa disposição, não é? Mas valorizando a fonte, o Criador, e não simplesmente as criaturas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, a quem é que você anda servindo? Não sacrifique a sua saúde no altar do dinheiro. Não sacrifique a sua família no altar da idolatria do dinheiro para poder ter mais, né? Aí você trabalha para poder ter dinheiro, depois perde a saúde, fica estressado, não descansa, não curte bem a sua vida com aqueles que você ama, que você quer bem, e depois você morre. Aí a pergunta é, para quem é que vai ficar tudo aquilo que você conseguiu lucrar? Seu nome em todas nas construções suas, sei o que, agora passa a vida inteira preocupado em não perder aquilo que conseguiu, o império que conseguiu fazer. Aí tem que ficar lutando com a concorrência, aí tem que ter medo de quem está administrando as coisas. Será que não estão me roubando? Será que isso? Será que tem? Para que serve uma vida vivida nessa perspectiva? É isso que a gente deve se interrogar, é isso que a gente deve perguntar. Mas quando Jesus estava no meio dessa conversa toda, tinha os fariseus, olha o que diz aqui o evangelista Lucas, que eram amigos do dinheiro. Eles ouviam isso e riam de Jesus. Os amigos do dinheiro. Jesus começou dizendo, façam amigos com o dinheiro injusto. Eles, em vez de fazerem amigos com o dinheiro injusto, se tornavam amigos do dinheiro injusto. E na medida que se tornavam amigos do dinheiro injusto, também se tornavam amigos da injustiça que gerava aquele dinheiro. Aí às vezes a gente silencia, não critica, não fala, vendo as injustiças, porque se a gente falar das injustiças, a gente perde o dinheiro que a gente consegue ganhar com as injustiças que estão estabelecidas nesse mundo. Aí a gente não tem mais a coragem profética de denunciar as coisas, de colocar o dedo nas feridas, não toma posição política, não toma posição social, fica sempre se omitindo em grandes questões, não fala para não perder cliente, não fala para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não fazer aquilo outro, e perde a vida, porque sacrifica a justiça para conseguir o dinheiro, se torna amigo do dinheiro injusto e não semeia amigos com esse dinheiro injusto que se pode adquirir. Eles riam de Jesus. Então Jesus disse para eles, vós gostais de parecer justos diante dos homens. Parecer justo, não era de ser justo. A gente vive muitas vezes de aparência e não de essência. Se busca parecer, aparência, né? A gente vive num mundo que é todo artificial, né? As coisas, eu penso que a pessoa tá sem ruga, mentira, tá todo cheio de ruga, mas tem um aplicativo que você usa no celular, faz a foto e aparece tudo espichado, não sei o que. Depois quando a gente vai ver a pessoa, tá todo cheio de pé de galinha daqui, ruga de cara, mas a gente quer tirar tudo aquilo, né? Pra sair na revista bem, pra sair na filmagem bem. Aí tudo fica todo postiço, minha gente. Assumir-se, que é a melhor coisa que a gente pode fazer na face da terra. Isso não quer dizer que a gente não deva se ajeitar, não deva querer a beleza que nos é possível, né? Aquela beleza que nasce de dentro e que espelha do lado de fora, com autoestima, com querer bem a si mesmo para poder querer bem aos outros. Mas a gente não pode também se sacrificar no altar da beleza. Olha, uma riqueza que o mundo de hoje valoriza. Aí tem gente que não come, que não bebe, que não sei o quê, porque tem que ter o corpo dentro daquelas medidas e dessas, daquela e daquilo. Se sacrifica para estar bem diante do olhar dos outros, das avaliações que os outros estão fazendo. E aí perde de ser. Então, Jesus fala desses aqui, não é? Agora diz Jesus, é para parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os corações. Hoje é sábado, Maria Santíssima diz assim, não é? Que o Senhor olhou para a humildade de sua serva, o olhar de Deus que vê. O olhar de Deus que vê o coração. Interessante como Jesus diz aqui, como ele conhece os corações. Maria conservava em seu coração todas essas coisas. Maria é essa que sabe que Deus olha para dentro, Deus olha para o coração, Deus vê todas as coisas, as nossas motivações, os nossos desejos, as causas pelas quais nós agimos.
E aí disse Jesus: com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Maria diz: o Senhor olhou para a minha humildade. Maria é aquela que disse, não é, para o anjo, não é? Eis aqui a serva do Senhor. Jesus hoje nos diz: a gente não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Ou a gente vai ser servo de um, ou vai ser servo do outro. Então nós queremos pedir a Maria que ela interceda por nós. Nós temos um título que é dado a Nossa Senhora, que é muito bonito, que é chamada de Consoladora dos Aflitos. Consoladora dos Aflitos. E não há uma coisa no mundo que dê tanta aflição às pessoas como a pobreza. Estamos encaminhando, né, para a Jornada Mundial do Pobre. Então, quanta gente é aflita porque não tem o dinheiro para pagar o aluguel, para a comida, para a escola dos filhos. Quanta gente, né, vivendo na aflição. Maria, como serva do Senhor, ela é aquela que era muito atenta. Nas bodas de Caná, ela não estava ali preocupada no que ela ia comer, no que ela ia beber. Ela estava olhando a aflição daquela família porque estava faltando o vinho e foi até Jesus. Jesus, esse que, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios 2, segunda aos Coríntios 8, versículo 9, diz que Jesus Cristo de rico que era se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Nós queremos pedir a Maria, que é consoladora dos aflitos, que ela nos ajude a ser solidários com tanta gente que está na aflição por conta da pobreza que está crescendo, porque não está tendo o que comer, porque não está tendo com o que pagar as suas contas. Que a gente saiba lutar por um mundo justo. Nossa Senhora que vai dizer que o Senhor derrubou os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Que ela nos ensine a ser solidários uns com os outros, sobretudo com os mais necessitados. Maria Santíssima, Consoladora dos aflitos, vê o desespero de tantos pais e de tantas mães, desespero pela morte, desespero pelo desemprego, desespero pela fome. Ajuda-nos a amparar as lágrimas. Ajuda-nos a receber consolação que vem de Ti e a consolar também os outros, com essa graça que é própria Tua, nossa terna Mãe. Amém. O Senhor esteja acima de Ti, minha amiga, meu amigo, para te proteger. O Senhor esteja atrás de Ti para te defender, à Tua frente para te guiar, ao Teu lado para te acompanhar, dentro de Ti para te abençoar. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre Ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero deixar aqui o meu abraço a quem está me acompanhando aqui nessa madrugada, Vani Brito, na manhã de hoje aqui para nós, Aldaléia, Alane Nascimento, também um abraço para você. Um abraço então a todos vocês aqui que ficam, e a vocês que vão assistir esse vídeo depois, curtam esse vídeo, encaminhem esse vídeo para alguém, depois vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, vai lá, curta. Não vai monetizar não, mas vai mostrar que esse vídeo tem um valor, e se você acha que ele tem valor, curta, mande para alguém, de repente a gente pode estar consolando alguém, pode estar fazendo um bem. Essa é a minha esperança. Fiquem com Deus.